E aí, João Lucas, como é que você tá? Você tá bem? Cara, tô bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso, a graça, né, nunca me deixa, né? Deus é maravilhoso. E é isso aí. Eu acho que viver sem a graça de Deus seria quase uma obra de ficção. Porque a realidade é que a gente é agraciado por Deus em todos os momentos. E pra falar sobre Bíblia, ficção, universo e tudo mais, a gente tem aqui pastor Isaac Salles. Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia. Prazer estar Legal. aqui com vocês novamente. Lembrando que estamos gravando, né, durante a manhã, né? Se você tá ouvindo esse podcast de noite aí, de tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Escutar e Verdade. escute de manhã. É só parar de escutar e esperar outro dia, né? Espera amanhecer para poder ouvir novamente. Pastor Isaac, prazer recebê-lo aqui novamente no podcast Ligado na Verdade. O tema hoje é ficção, fantasia, Jesus. Que tema mais doido é esse? O Inácio que inventou esse tema aí, viu? Ficção, fantasia, Jesus. Então, pastor Isaac, muita gente acha que é pecado ou é perda de tempo ler ou assistir, por exemplo, livros de ficção científica, como Star Wars, ler livros e assistir os filmes do Harry Potter, Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia. Enfim, tantos outros filmes e livros de fantasia, né? De ficção. Então, qual a sua opinião sobre isso? Você já leu livros assim? Sim, com certeza, já li sim. E eu diria que, na verdade, a resposta não seria nem se o cristão pode ou não pode. Eu acho que a melhor resposta seria que ele deve, né? Porque realmente existem sim benefícios e a gente vai poder ver um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho que as pessoas se perguntam muito se deve ou não, né? Se o cristão é lícito ao cristão ler esse tipo de literatura ou assistir esse tipo de filme, porque existem em alguns filmes, em algumas séries, em algumas literaturas, alguns elementos, né, que possivelmente as pessoas atrelam e fazem uma conexão a elementos que são anti-Deus ou antibíblicos, né? Eu digo por Você mim mesmo, citou- isso aí, olha, não, eu sou exemplo. Eu passei muito tempo sem assistir Senhor dos Anéis, vontade de assistir, achando que era pecado, né? Quando eu era tipo. Há quanto tempo atrás? Eu era. Novo na fé. Não tão novo assim, mas já um tempinho na igreja, achando que era pecado. Harry Potter, eu assisti só o primeiro filme e assisti com muito peso na consciência. Rapaz, eu tô aqui pecando assistindo esse filme. Aí os outros eu nem assisti porque, enfim, não tive tempo. Mas tá aí o conselho do pastor, né? Temos que ler. Mas por quê, né? Sim, tem cristãos que até hoje imaginam o cinema em si como algo pecaminoso, né? Independente do filme que você vai assistir. Uhum. E aí já chega a um extremo de um legalismo, um moralismo perverso, né? Que, enfim, não consegue perceber os elementos de verdade por trás dessas coisas e que, portanto, se existem elementos de verdade, Deus é quem opera a sua graça abundante, a sua graça que é comum também aos ímpios, àqueles que não são cristãos, para Uhum. fazer esse tipo de entretenimento, né? Eu Então, acho, por que eu pastor. disse no início? Sim, pode dizer. Eu acho que o motivo de muitos cristãos acharem que é pecado ou que é uma perda de tempo, porque nesses filmes e livros tem bruxaria, né? Tem Sim. tem muita mitologia, tal, deuses, né? Essas coisas. Exatamente. Até no universo de Senhor dos Anéis é apresentado o conceito de magia, né? Criaturas místicas e até algumas pessoas, orques. Meu mestre, Sauron o Grande lhes dá boas-vindas. E tudo mais. E algumas pessoas até podem confundir com demônios, essas coisas. E há esse preconceito com essa obra específica e outras também que são semelhantes. Com certeza, eu acredito que esses elementos contribuem para esse tipo de preconceito, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: como é que a gente pode analisar aí o limite, né? Uhum. De onde a gente pode entrar e onde a gente não pode entrar. Eu acho que se a peça de ficção ela é elaborada para te convencer e para criar na mente das pessoas a ideia de que nós devemos viver uma vida longe de Deus, ou se os elementos que existem ali estão contribuindo de alguma forma para te convencer e para te estimular a praticar certas coisas que vão desagradar a Deus, e aí a gente não deve entrar. Uhum. Mas na maioria dos filmes, séries e livros que vocês citaram aí, Harry Potter,
Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, existem elementos, né, por exemplo, de magia, universos criados totalmente do zero, né, novos universos com personagens fictícios e línguas fictícias até mesmo, criadas pelo próprio autor. Esses elementos em si, eles não são algo que estão ali estimulando o cristão a viver uma vida em rebeldia contra Deus. Mas eles, na realidade, estão apenas imaginando um novo mundo, um novo cenário, que é fruto da criatividade do autor e que até mesmo traz elementos da realidade e que demonstram ali, de certa forma, o caráter de Deus no homem, o caráter criativo de Deus no homem. Então, eu acredito que essas peças de ficção, elas são um dos exemplos que a graça de Deus, ela é comum, né? Como a gente fala na teologia, ela é salvífica especificamente aos eleitos, mas ela é comum a todos os homens, inclusive os ímpios, os homens que vivem em rebeldia a Deus, trazendo aos homens dons e capacidades para que eles exerçam e expressem, assim, a imagem de Deus no homem, né? Porque com a queda do homem, com o pecado entrando no mundo, a imagem de Deus no homem não foi perdida, ela foi manchada pelo pecado, né? Mas, por não ter sido perdida, o homem ainda consegue expressar beleza, o homem ainda consegue expressar criatividade, genialidade. Então, tem livros que você lê com universos fantásticos, né? Como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, que você fica assim... Cara, como é que a pessoa pensa nisso tudo, em todos esses pontos que se encaixam de maneira perfeita, né? Não tem nenhum furo e você consegue ver o enredo no final levando para uma direção que você muitas vezes fica surpreso, né? Os plot twists ali dos filmes e tal. E você percebe, Deus, com sua graça comum, capacita esses homens a escrever isso. Rapaz, né? tem um filme lá, né, que é baseado num livro, né, As Crônicas de Nárnia, o primeiro filme, onde o Aslan, né, ele morre no lugar do traidor, né? Eu acho que o nome do menino é Edmundo, se não me engano. Deixa eu passar aqui o microfone pro Inácio pra tentando falar aqui. Não, acho que foi, tô dizendo que acho que foi Edmundo mesmo, se eu não tô enganado. Era um dos dois meninos mais velhos. Exatamente. Aí ele trai, né, ele se envolve com a feiticeira lá. Aí parece que a regra lá é que ele tem que morrer, uma coisa assim. Aí o Aslan, né, ele vai e morre no lugar dele. E depois o Aslan ressuscita, né? Até porque quem fez criou essa história foi C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, que é cristão, inclusive. Era cristão, morreu, né? Ainda é, porque tá com Cristo no céu, né? Sim, e assim, a gente consegue ver, e é um dos benefícios que eu creio estarem possíveis aí na leitura de livros como esse, é a questão de obtermos e percebermos nos personagens virtudes e sabedorias, né, elementos morais que podem nos influenciar também para o bem, né? A gente vê aí a virtude do sacrifício, a virtude da coragem, a virtude da fidelidade aos amigos, à família. A gente vê isso em Senhor dos Anéis, a gente vê isso em Harry Potter, a gente vê isso nas Crônicas de Nárnia. A gente vê as experiências comuns da vida e os personagens enfrentando seus dilemas, seus problemas, as suas inquietações do coração, e que é comum aos corações da realidade, do ser humano real, entende? Então a gente consegue ver, por exemplo, os pecados dos personagens, e se a gente tem uma boa base da cosmovisão cristã, a gente consegue ler esses livros, a gente consegue consumir esses entretenimentos, mas com um filtro ligado, sempre pensando, né, na cosmovisão cristã, na ideia de criação, queda, redenção e consumação, e vendo e tentando criar os pontos de contato entre a cosmovisão que o autor impõe ali naquele livro e a cosmovisão cristã. Era uma coisa que até um dos teólogos muito conhecidos, chamado Francis Schaeffer, dizia muito, que para a gente ter uma boa apologética, para a gente ter uma boa capacidade de evangelização, a gente precisa conhecer as cosmovisões seculares. Como é que o mundo sem Deus pensa? E a gente consegue ver isso na literatura, né? Na literatura de ficção e até mesmo na literatura não ficcional. E a gente consegue, conhecendo isso, criar os pontos de contato entre a cosmovisão cristã e essas cosmovisões. O que era o que o apóstolo Paulo fazia muito bem, né? Ele fez isso ao pregar lá em Atenas, citando os filósofos atenienses, citando os poetas atenienses e criando esses pontos de contato com a cosmovisão grega,
e a cosmovisão cristã para levar o evangelho, para falar de Jesus Cristo e para apontar para a saída, para a solução dos dilemas humanos, só existia em Jesus Cristo. Rapaz, e sem falar que é muito divertido, né, assistir essas assistir e Sim. ler, né? Tem Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem o próprio Star Wars, né, também, ficção científica aí. Eu assisti um que inclusive, né, pode ser até motivo para algumas pessoas não quererem assistir, né? Porque às vezes tem, vez ou outra, né, um comentário assim, anticristão, por exemplo. Eu assisti um, eu acho que é Entre Anjos e Demônios, o nome do filme. Tem um Frankenstein, o monstro dele, que ele passa a viver para matar demônios. Aí tem os gárgulas, que são anjos bons de Deus, que lutam contra esses demônios, né? Aí tem um momento que fala assim, uma das entidades do bem, né? Que fala que eles querem tipo esconder a verdade, que Deus não é o único criador, né? Algo desse tipo. Então, é uma blasfêmia realmente, mas não é isso que determina o enredo do filme, entendeu? Como o filme é feito por descrentes, vai ter uma vez ou outra alguma coisa que não bate com a nossa fé. Até mesmo que não é a proposta da obra, né? O cara não se propôs a seguir a Bíblia direitinho, o pé da letra. Sim. O autor tá demonstrando a cosmovisão dele ali. Exatamente. É por isso que eu acho interessante a gente só entrar nesse tipo de livros, né, e filmes, deixar isso bem claro, né? Não é para qualquer cristão assim, mas é para quem já tem uma maturidade, uma base da cosmovisão cristã, para não se perder, né, digamos assim, em vãs filosofias, em coisas do tipo, né? Então, até mesmo esses livros, quando entregues para crianças, eu acredito que os pais têm que estar lendo juntos, e não é proibir de ler, mas ler junto, mostrar, né, mostrar os pontos de contato com a cosmovisão cristã, e sempre deixando claro, né, como é que a cosmovisão cristã enxerga tudo isso, né? Ler com as lentes do evangelho, né? E você falou aí, João Lucas, né, que é muito legal, é um entretenimento gostoso de ter, e eu acredito que muito por conta de um elemento, que é o elemento da imaginação. Quando você lê tudo isso, a sua mente fica imaginando essas coisas. Exatamente. E eu acho que esse elemento é muito importante, inclusive até para pregadores. Né? Então eu defendo a ideia que até outros pastores já defendem também, eu já vi outros pastores defendendo. Inclusive tem um artigo de um pastor que eu gosto bastante e é bem conhecido, né? Que é o Emílio Garofalo Neto. Ele escreveu um artigo que se chama Ler Ficção é Bom para Pastor. Está dentro de um livro maior, esse artigo, né? Que é um livro da Vida Nova, Corandeu, A Vida Perante Deus, que é um livro que foi criado, na verdade, pela editora Monergismo, em homenagem a um reverendo aí presbiteriano, Vadislau Gomes. E lá nesse artigo ele defende a ideia de que é bom para pastores, é bom para pregadores ler ficção. Por quê? Porque acaba que a ficção, a literatura, ela faz com que a gente tenha uma mente mais criativa, imaginativa, né? E aí nós somos mais capazes de detectar coisas no mundo que muitas vezes, quando a gente não lê esse tipo de literatura, a gente não consegue perceber. Então ele vai falar algo sensacional lá, que eu acho bem interessante, é que, em primeiro lugar, a importância de conhecer o pensamento caído e nisso sentir real empatia pelo mundo quebrado em sua tristeza e rebeldia, apontando mais sabiamente para Cristo. Então ele vai dizer que quando a gente lê ficção, a gente consegue perceber melhor o desespero do homem sem Deus e sentir empatia. A gente consegue ver isso tanto na história de um personagem, tanto na cosmovisão que o autor está implementando ali no livro, e a gente consegue ter essa empatia pelo mundo perdido e apontar para Cristo como solução de tudo isso. Meu irmão, pastor Isaac, muito obrigado, foi bom recebê-lo aqui no podcast. Foram 15 minutos maravilhosos, quem sabe aí, futuramente uma live ao vivo, viu? Num sábado aí com muito mais tempo, tá certo? Inácio? Muito obrigado, pastor Isaac, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a você também que está nos ouvindo nesse momento. Amém, tamo junto aí, estou às ordens. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.